só protestando é que se tem alguma vantagem. Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para falar aí sobre esse grande jogo que foi Atlético Paranaense 0, Flamengo 2 pela Copa do Brasil. Bom, como eu falei, eu imaginei que seria realmente um jogo difícil para o Flamengo porque é um lugar muito desconfortável para o Flamengo jogar, lá na Liga Arena, que tem um gramado sintético, e aí a bola corre mais rápido na hora da troca de passes. Então, os jogadores do Flamengo, alguns têm muita dificuldade para se adaptar, como é o caso, por exemplo, do Everton Ribeiro, que acabou não fazendo lá um grande jogo ontem. E o problema é o seguinte, é que no aquecimento ontem, o nosso querido Eric Pulgar sentiu uma lesão e acabou ficando de fora do jogo, e entrou no lugar dele o Thiago Maia, que é um jogador de características um pouco diferentes. O Thiago Maia não tem tanta pegada na marcação quanto o Pulgar. O Pulgar, além de ter a pegada na marcação, ele ainda tem uma ótima qualidade no passe na saída de jogo. E o Flamengo teve muita dificuldade na saída de jogo por conta dessa perda do Pulgar, tá? E o que acontece? O Atlético veio todo para cima do Flamengo. Aliás, o Atlético Paranaense, por que você não joga sempre assim, hein? Não deixa de jogar acovardado quando joga fora de casa, né? Porque, pô, é tão mais bonito você ver um futebol assim, agressivo, ofensivo, né? O Atlético podia jogar sempre assim, que é mais legal de ver. O Flamengo até começou relativamente bem, teve duas oportunidades logo no começo do jogo, uma delas inclusive com o Ayrton Lucas, numa bola lançada pelo Gerson, que ele ganha da defesa, o Ayrton, e chuta na trave. Eu até achei que o Bento tinha desviado a bola, mas não, a bola bateu na trave e saiu. E aí depois o Atlético foi para cima, pressionou. O Vitor Roque, por exemplo, chega a mandar uma bola na trave. O Matheus Cunha faz algumas grandes defesas no primeiro tempo, mas o placar fica no 0-0 até os 41 minutos do primeiro tempo, quando houve um escanteio para o Flamengo, uma bola levantada na área, que aí a zaga tirou, sobrou lá no Arrascaeta pelo lado direito, aí ele cruza a bola passa por todo mundo do sistema defensivo, aí vem uma cabeçada para... Ah, não, minto, a bola sobra lá no lado direito, se eu não me engano, com o Wesley, aí ele cruza, a bola passa por toda a extensão da área, sobra no Arrascaeta pelo lado esquerdo, aí o Arrascaeta tenta uma cabeçada para dentro da área, e aí o Eric acaba cabeceando para o próprio gol e fazendo o serviço do ataque do Flamengo, já que o ataque do Flamengo não estava nem sequer conseguindo receber bolas, que dirá criar oportunidades. E aí o Eric acaba botando a bola para o fundo do próprio gol, fazendo Atlético Paranaense 0, Flamengo 1. O Eric, que é um bom volante do Atlético Paranaense, mas fez uma belíssima cabeçada a favor do Flamengo. 1-0 Flamengo. E aí o jogo não é que ele muda, não, porque o Atlético continua em cima e o Flamengo continua sem criar muitas oportunidades. Só que tem que o Sampaoli, ele ao invés de perceber que o Flamengo poderia ter mais espaço no contra-ataque e botar o Luiz Araújo ou o Cebolinha logo no começo do segundo tempo, ou com 15 minutos pelo menos, não, ele não fez isso. Ele manteve o time, manteve a estrutura, só que tem que ir tentando dar menos espaços ao Atlético. Tanto que, e até conseguindo, porque o Atlético, ele não teve
tantas oportunidades assim de dentro da área, mas chutou muito de fora. O Flamengo teve um certo buraco ali entre a volância e a zaga, e aí acabava dando oportunidades para o Atlético chutar de fora da área, mas não de dentro. Muito poucas oportunidades do Atlético dentro da área. Mas o Flamengo teve mais uma oportunidade, mais uma estocada de contra-ataque com 15 minutos, mais ou menos. Uma bola passada do Thiago Maia para o Arrascaeta no meio, e aí o Arrascaeta dá um lançamento sensacional para o Gabigol, e o Gabigol sozinho com o goleiro, ele dribla o goleiro e faz 2-0 Flamengo. Só que tem que aí o bandeirinha marca impedimento, conforme aquele protocolo maluco do VAR, né, que você espera o atacante tocar na bola para marcar o impedimento. E o que acontece? O VAR, na hora de traçar as linhas, ele traça a linha no braço do Gabigol, tá? E aí você deve traçar a linha no ombro do atacante, porque o braço, estando na frente ou não, pouco importa. O braço não pode tocar na bola, né? O braço não pode tocar na bola. Agora, o ombro pode tocar na bola. O ombro pode deixar o atleta impedido. E na minha visão, tá? Na minha visão, se a tecnologia fosse colocada no ombro, o Gabigol não estaria impedido. Mas, enfim, a tecnologia do VAR parecia, sabe o quê? A tecnologia do impedimento da Globo na Copa de 86, tá? Na Copa de 86. Uma tecnologia completamente obsoleta, entendeu? Uma imagem terrível, não deu pra gente perceber com certeza que o Gabigol tava ou não estava impedido. Mas o braço dele estava na frente, talvez estivesse um pouco à frente, mas o ombro, eu acho que não estava não. Então, e aqui no ombro, é onde tem que ser colocada a tecnologia da linha do VAR. Enfim, Flamengo 1-0, ainda no começo do segundo tempo, e aí o Sampaoli coloca o Alan no meio-campo, no lugar do Thiago Maia. E aí o meio-campo do Flamengo começa a ter um pouco uma estrutura melhor, tá? O Alan, ele começa a comandar mais o meio-campo, começa a ter uma pegada melhor na marcação, entendeu? E isso, uma saída de jogo com muito mais qualidade. E até porque também o Atlético começa a cansar de tanto pressionar e não conseguir fazer o gol. Porque o Matheus Cunha continua a fazer grandes defesas, inclusive uma delas quase gera um frango no segundo tempo, mas ele pegou a bola pelo rabo, como se dizia antigamente, tá? Mas enfim, o Flamengo continua com 1-0 no placar, até que no finalzinho o Atlético, cansado, começou a dar muito espaço para o Flamengo, e aí o nosso querido Sampaoli já entrou com o Luiz Araújo no lugar do Everton Ribeiro, com 35 do segundo tempo. Luiz Araújo até entrou bem, mas entrou com pouco tempo de jogo, por jogar, né? E aí o Flamengo, no finalzinho, uma bola tocada do Ayrton Lucas para o Davi Luiz, pela meia esquerda, o Davi Luiz faz um lançamento sensacional pro Léo Pereira, e o Léo Pereira ajeita de cabeça pro Gabigol, e o Gabigol só dá um leve toque de pé direito para finalizar e marcar. Atlético Paranaense 0, Flamengo 2, aos 47 minutos do segundo tempo, para matar a classificação pro Flamengo. Bom, o que eu achei disso tudo? O Flamengo mereceu a classificação. Por quê? Porque o Atlético foi covarde no primeiro jogo, não quis jogar, e o Flamengo, apesar de ter tido uma postura mais defensiva, tal, inesperada defensivamente, o Flamengo
tentou jogar na Arena da Baixada. É que não conseguiu ter durante muito tempo a posse de bola. Agora, no final do jogo, o Flamengo fez um protesto contra a arbitragem, no que, aliás, eu acho que o Flamengo está certo em protestar contra a arbitragem. Porque antes do segundo gol do Gabigol, o Gerson foi expulso de uma maneira muito complicada de se explicar, numa confusão lá com o Thiago Heleno, que eu achei até na hora que o Thiago Heleno tinha sido expulso corretamente. Eu achei que a confusão era com o Thiago Heleno, mas não, a confusão era do Wesley com outro jogador do Atlético Paranaense. E os dois, tanto o Gerson quanto o Thiago Heleno, estavam lá para separar a briga, tá? Estavam lá para separar a briga. E aí vai o Braulio da Silva Machado e expulsa os dois. Então foi um combo repleto de erros do Braulio da Silva Machado. E aí o Gabigol leva cartão amarelo por conta da comemoração do gol. E o Flamengo protesta contra a arbitragem, diz que não vai, nenhum jogador vai dar entrevista, nem o Sampaoli vai dar coletiva, enfim. O protesto do Flamengo está certíssimo, até porque, infelizmente, no mundo do futebol brasileiro, só protestando é que se tem alguma vantagem, né? Porém, o Flamengo tinha que protestar de uma outra maneira, botando a boca no mundo, que nem fez lá o João Martins, né? Falando aí, o sistema é mau, mas minha turma é legal, entre aspas. O Flamengo tinha que fazer isso. Tinha que fazer isso. Mas, enfim, o Flamengo não deu entrevistas lá no final do jogo. E até porque o Gabigol levou cartão amarelo por quê mesmo, hein? Ah, conduta antidesportiva. Tá certo. O Gabigol foi na direção da torcida do Atlético e foi lá e fez aquela comemoração tradicional dele. Beleza. Por que ele fez isso? Porque a torcida do Atlético estava provocando o jogo inteiro os jogadores do Flamengo. O Gerson, por exemplo, teve um torcedor do Atlético que perguntou, jogou aonde? Ele jogou na Roma, jogou na Fiorentina, jogou no Flamengo antes, jogou no Fluminense. Então, é complicado a gente responder a esse cara, né? E aí, se o Gabigol fosse abrir a boca, literalmente abrir a boca, ele, na hora da comemoração do gol, ele ia sair bêbado de tanto líquido que jogaram para dentro do campo. Era cerveja, talvez guaraná, talvez um outro líquido amarelo, né? De tanto líquido que jogaram para dentro de campo, o Gabigol ia sair bêbado. De tanto líquido que jogaram para dentro de campo. Mas, enfim, esse é o resumo de Atlético Paranaense 0, Flamengo 2. Flamengo está classificado para as semifinais da Copa do Brasil. E aí, para a torcida do Botafogo, é mais uma coincidência com 95, né? Semifinal de Copa do Brasil, Flamengo e Grêmio, tal e qual 95. Mas espero que dessa vez o resultado seja diferente, porque em 95 o Grêmio passou pelo Flamengo. Tá bom, minha gente? Você que está aqui no canal, se não é inscrito, por favor, gente, se inscreva, deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos, comente nos nossos vídeos, tá bom? A gente vai, mas a gente volta amanhã, já aí começando os preparativos para o Fla-Flu do final de semana, tá bom? Tchau, tchau, gente!